Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Educar com Conexão. Hoje nós vamos falar sobre família. E há quem diga que... Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Educar com Conexão. E hoje nós vamos falar sobre família. E acredita em mim, falar de família é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Quando a gente pensa em uma dinâmica familiar organizada, nós estamos falando de uma dinâmica que atenda à necessidade de cada membro dessa família, estimulando a importância para obter a colaboração de cada membro. Falei que era difícil, mas agora vai ficar fácil. Por quê? Cada pessoa tem uma personalidade e tem uma necessidade. E a dinâmica familiar organizada, ela precisa atender essas necessidades familiares. Cada um de nós precisa daquele momentinho de descanso, de concentração, de trabalho, de privacidade. E a gente precisa trazer isso para a dinâmica familiar quando a gente pensa em qualidade de vida. Como a gente pode fazer isso? A primeira coisa que muitas vezes impede a gente de ter uma dinâmica mais organizada é a ideia de um modelo ideal de família. Tem algumas pessoas que acreditam em um modelo ideal de família. Só que pensar nesse modelo ideal de família também requer membros ideais que componham essa família. E esse pensamento pode ser sim um motivo de conflitos e desorganização da sua convivência familiar, porque esse modelo ideal muitas vezes não atende nem às necessidades da família e não respeita a personalidade de cada membro da sua família. Porque quando a gente busca uma ideia imaginária, a gente busca essa ideia com uma determinada perfeição, imaginando ou demonstrando um nível quase que inatingível aos membros da nossa própria família. E isso torna a convivência conflituosa, desorganizada e muitas vezes até a gente normaliza os conflitos com a agressão verbal, as ofensas e a agressão física, justamente pela busca desse modelo ideal de família. A família hoje, ela tem diferentes arranjos familiares e ela é completa por sua formação. A família, ela recebe influências culturais, sociais, econômicas, enfim. E aí, a gente precisa entender algumas dessas influências que a família sofre, para compreender e organizar uma dinâmica mais coerente com o dia a dia da sua família. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá, eu faço tudo sozinha, eu literalmente estou sobrecarregada. Por quê? Porque muitas vezes esse modelo ideal de família, ele também traz a obrigação de que, geralmente, a mulher, ela tem obrigações com a casa. Só que essa obrigação feminina com o trabalho doméstico, ele vem de origens da família autoritária. Ou seja, antigamente a família era detentora do homem. O homem era detentor de todas as regras, todas as pessoas que compunham aquela família. E a mulher, ela tinha um papel de submissão e cuidava dos afazeres domésticos e da educação das crianças. Só que essa visão é uma visão que, além de favorecer o autoritarismo, a busca pelo controle, o desrespeito à personalidade e à individualidade, de cada membro da família,
ele normaliza a agressão física e verbal e psicológica dos membros da nossa família. Por quê? Porque a busca do controle é a busca, na verdade, né, pelo poder. É um abuso de poder que você se delega ali, o detentor de todas as regras. Então, você pode fazer o que você bem entender com os membros da nossa família. E cá entre nós, se você quer ter um desenvolvimento familiar, esse não pode ser o seu pensamento. Falar em desenvolvimento familiar é trazer a participação, a colaboração e a importância de cada membro da sua família. E como a gente faz isso? A gente precisa entender o que é a necessidade real dessa família. O que essa família precisa? A gente só consegue identificar a necessidade da família quando a gente identifica a necessidade de cada membro. Tem pessoas que têm maior necessidade de conversar, tem pessoas que têm maior necessidade de se receber elogios, né, de palavras de afirmação. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente entende as 5 linguagens do amor dentro da nossa convivência familiar, a gente consegue dar a esses membros a necessidade que eles apresentam e construir a dinâmica em cima dessa necessidade. Então, às vezes, né, a família, ela fala a linguagem da prestação de serviço, que é a colaboração, é o se sentir importante por ajudar, por colaborar. E muitas vezes a gente tem algumas ideias, né, algumas crenças que a criança é muito pequena para fazer isso, a criança não pode mexer com isso, isso não pode, isso não se deve fazer com a criança. Só que quando a gente pensa em qualidade de vida e desenvolvimento familiar, a gente pensa em convivência. A convivência, ela acontece numa estrutura que necessita de organização, de limpeza e de harmonia. A casa, ela tem tarefas diárias a serem feitas. E a gente precisa também, quando pensa em convivência, atender essas necessidades da casa e dos membros da nossa família. Delegando tarefas, mas respeitando a capacidade, respeitando as habilidades e principalmente a individualidade de cada um. Mas Nicole, é uma família, como assim a individualidade? Quando a gente fala em individualidade, a gente não está falando em individualismo. E se você não valoriza a individualidade, provavelmente a sua família valorize o individualismo. O que é o individualismo numa família? É uma família que faz as coisas separadas. Ou seja, meu filho ficou o dia inteiro no quarto jogando videogame, minha filha fica ali, não sei o quê. E a família fica dividida dentro da convivência familiar. Sem querer, você está valorizando o individualismo, e não a individualidade. Valorizar a individualidade é fazer com que aquela pessoa se sinta importante na convivência familiar. Então, é tornar essa dinâmica familiar que respeite não só a individualidade, mas também a união dessa família. Então, agora é hora de assistir um filme. De vez ela ia assistir lá no quarto. A gente pode todos decidir um filme para a família assistir. Você gosta de que filme? Enfim. E a gente vai valorizando e qualificando a qualidade de vida dessa família. Além das necessidades individuais que a gente precisa valorizar, a gente também precisa estabelecer os pilares familiares. Aqui no Educar com Conexão, eu viso os 3 pilares, que é a credibilidade, a confiança e o respeito.
Por que esses 3 pilares? Primeiro, você não ouve, você não tem credibilidade em uma pessoa que você não confia. E você não respeita uma pessoa que você não tem credibilidade. Se a pessoa ela não é coerente naquilo que ela fala, ela não te passa segurança, você não respeita o que ela está dizendo. Você não tem confiança. Então, foi por isso que eu baseei todo o método Proliferar nesses 3 pilares familiares. E é claro, visando o desenvolvimento familiar e o educar humanizado, através de um relacionamento blindado entre você e o seu filho. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Primeiro, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima aula!